O pessoal se vicia em crack na primeira tomada, mas eu me viciei em dinheiro na primeira venda. Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2009 chamado Notorious Big. Nenhum sonho é grande demais. O filme é basicamente assim. Christopher Wallace é um garoto pobre que mora num bairro muito perigoso nos Estados Unidos. As pessoas zoavam ele por ele ser gordo e isso fez ele querer ir pro mundo do crime. Depois que ganhou o respeito de todos e se tornou um cara poderoso, Christopher começou a fazer rap para contar algumas histórias que estavam na cabeça dele. E isso chamou a atenção de alguns produtores que estavam dispostos a investir no talento dele. A fama começou a vir e os problemas também, pois ele e outro rapper muito famoso chamado Tupac Shakur começaram uma guerra entre a costa leste e a costa oeste da América. Essa história é muito louca, cheia de aventuras, cheia de coisas da hora, então respira fundo e vem comigo que eu te conto como ela aconteceu. Dois garotinhos estão conversando sobre o sonho deles de se tornarem rappers famosos e começam a cantar se divertindo bastante. Duas garotas passam e um deles se levanta perguntando se elas querem um autógrafo, já que um dia eles vão aparecer numa revista como estrelas do rap. Então, uma das garotas chega e zoa um deles dizendo que o Chris, que usa óculos, nunca vai aparecer nas capas de revistas por ser gordinho, usar óculos e ser feio. Esse é o protagonista da nossa história e seu nome é Christopher Wallace. Sua mãe vem o buscar depois da aula e vemos que ele é um aluno muito inteligente, mas infelizmente mora num dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos, que nem se compara aqui no Brasil. Sua mãe não o deixa sair, nem mesmo pra brincar no quintal, pois ela sabe que ele pode ser influenciado pelos gangsters da cidade. Na próxima cena, Chris encontra seu pai, e o homem diz que quer voltar pra casa, mas a mãe do menino o rejeita, pois ela não quer ele de volta na sua vida, e a situação piora mais ainda quando o cara dá $100 pra ela como desculpa por ter abandonado eles dois. Ela fica muito ofendida e manda ele ir embora, e joga os $100 fora. Chris fica com lágrimas nos olhos e apoia sua mãe, dizendo que ele fica feliz pelo pai não voltar. No dia seguinte, vemos Chris sentado do lado de fora da sua casa, escrevendo uma letra de música em seu caderno sobre seu pai. Enquanto escreve, ele observa alguns garotos com tênis novos e correntes douradas no pescoço, e não quer mais ficar sentado assistindo, e sim participar de algo que desse dinheiro pra ele, para que ele pudesse ser descolado assim como os outros. Então ele pede para um criminoso do bairro chamado D-Rock ensiná-lo a ser um cara durão. D-Rock explica que quando ele ver um cara viciado, ele tem que esticar a mão para pegar o dinheiro do cliente e já entregar o produto de uma vez, sem hesitar. Se liga, tem que fingir que cumprimenta o maluco. Vemos que ele entrou para essa vida, então o tempo passa e Chris já tem 17 anos. Ele continua ganhando dinheiro infringindo a lei. Em uma das cenas, ele termina de conversar com a mãe e já se prepara para ir para a rua. Mas antes vai no telhado pegar as roupas caras, cordões e etc. Chris atrapalhava bastante as aulas, só que ele era muito inteligente, então quando o professor mandava ele ir até o quadro responder alguma questão, Chris resolvia rapidamente e com muito talento. O professor diz que ele vai ser um Zé Ninguém e não conseguiria trabalhar nem de lixeiro, então ele respondeu que mesmo sendo lixeiro ganharia mais do que o professor. Oh, pesado, muito pesado. Mais pesado do que você imagina. As duas realidades são pesadas, caramba. Em outra cena, Chris encontra com sua namorada, chamada Jen, e ela confessa que está grávida. O jovem gangster fica preocupado e entra em pânico. Qual seria a sua reação, hein, se fosse você? D-Rock e Chris são os principais criminosos da região. Nos momentos livres eles fazem rap com os amigos, e as pessoas começam a notar que ele tem muito talento para isso. Depois disso, um cara chamado Primo desafia ele para uma batalha de rap improvisado. Porém, Chris facilmente derrota o seu rival, porque as pessoas gostam muito de como ele rima sobre ter uma vida luxuosa. Mais tarde em casa, a mãe de Chris estava esperando por ele e estava muito irritada pelo garoto ter faltado 20 dias na escola no último mês. Ele contou pra ela que simplesmente não queria ser um médico ou engenheiro e sim algo muito maior do que isso. Ele contou pra ela que tinha coisas melhores pra fazer, principalmente porque estava prestes a ser pai. Essa notícia com certeza irritou sua mãe, e durante a discussão ela disse que jogou um purê de batata estragado fora que encontrou embaixo da cama, e Chris contou pra ela que aquilo não era purê, e sim uma das substâncias que ele vendia, se é que você me entende. Então ele ficou mostrando todo o ouro e a sacola cheia de notas pra sua mãe. Depois de ter feito isso, ela dá um tapa nele e o manda sair de casa. Vagabundo não tem corrente, menino não tem grana, eu sou homem. Acha que isso faz de você um homem?
Chris continua vendendo suas substâncias e ele até aceita dinheiro de uma mulher grávida, algo que D-Rock não fazia por causa dos seus princípios morais. Depois disso, ele consegue montar seu próprio negócio e colocou 4 moleques na rua para vender para ele. Chris não sai mais com a rapaziada nem se diverte com as garotinhas, só fica o dia inteiro contando a grana. Parece a vida de um trapper mesmo, né? Mais tarde ele faz mais merda e acaba sendo preso. Sua mãe diz que está rezando por ele e fala que se ele entrou nessa roubada tem que sair dela por conta própria. Na prisão, por puro tédio, Chris começa a escrever de novo e com o tempo melhora a sua letra. Ele ainda tá preso quando descobre que sua filha nasceu. E 9 meses depois, Chris é solto e finalmente conhece a sua filha, chamada Tiana, pela primeira vez. Aí o rapper encontra os parceiros e avisa que vai voltar para o antigo negócio. Segundo ele, criar a filha dele é tão difícil quanto ficar na prisão. Ele começa a se chamar de Big Smalls. E os parceiros dizem que ele é um rapper de primeira e o incentivam a gravar uma fita demo. Pouco tempo depois, o produtor Sean Cops, conhecido como Puff, convida Chris para ir para lá. A primeira coisa que Puff faz é descobrir se o rapper ainda tá vendendo as substâncias dele na rua, porque ele não quer trabalhar com alguém que possa ser preso a qualquer momento. Puff diz que agora Chris tem 19 anos, mas promete que se ele abrir os olhos e confiar em si mesmo, vai estar nadando em dinheiro aos 21 anos. Vamos lá, galera! E diz ainda que Big Smalls pode se tornar tão influente na costa leste quanto Tupac e o Dr. Dre são na costa oeste. E se você não sabe, essa música aqui famosíssima é do Dr. Dre, viu? E o Snoop Dogg. Still puffin' my leaf, still with the beats, still not loving police, still rock my khakis with a cuff in the crease. Na cena seguinte, Chris flerta com uma mina da vizinhança chamada Kim Jones e os dois acabam ficando juntos e logo depois disso, Puff chega na casa de Big e diz que eles foram demitidos e isso significa perder o estúdio de gravação e o contrato também. Mesmo assim, ele aconselha o cara a parar de vender as suas substâncias nas ruas, mas Chris não dá ouvidos e logo ele e D-Rock são abordados pela polícia. E não é só isso, eles encontraram uma arma com os dois amigos, então precisam decidir quem vai assumir a posse da arma ilegal. Apesar da arma ser de D-Rock, Chris quer se responsabilizar por isso, pois ele teria uma chance de brilhar ali mesmo, enfrentando mais 5 anos de cadeia, pois seria a sua segunda vez dele atrás das grades e isso lhe daria muito respeito nas ruas. Olha o que o cara pensava. Esse cara deve ser doido. Mas D-Rock diz que Chris pode fazer muito sucesso e como apoia o amigo, ele confessa que a arma é dele e Chris é solto imediatamente. Depois disso, Chris vai direto para o estúdio particular do Puff e fica impressionado com a equipe profissional. Mas de começo ele vai fazer algumas apresentações nas universidades por aí, aprendendo como funciona o palco. Ele se apresenta como Notorious Big, e ninguém quer dar muita atenção, mas quando ele começa a rimar sobre os tempos em que faltava na escola e namorava as minas desde os 13 anos, escondendo uma arma debaixo da camisa, todos começam a prestar atenção nele. Os estudantes começam a curtir o som dele, e o rapper Tupac Shakur está ouvindo ele nos bastidores. De repente, algumas pessoas invadem o palco e uma confusão começa, mas acaba sendo uma encenação como parte do show. E então Notorious finalmente conquista o público. Depois disso, Chris sai mais vezes com o Tupac, que todo mundo respeita, ele é muito famoso nos Estados Unidos mesmo após ele ter falecido, viu? Um dia, Chris percebe que a mina dele tem uma voz talentosa quando a ouve cantando e promete que ela vai ser muito famosa. Mais tarde, a mãe de Chris o repreende por não ter visitado a filha dele há muito tempo e pergunta se ela tá de vagabundagem ou se tá trabalhando. Então um cara chamado Mark Pitts, que é produtor e parceiro de Chris, defende, dizendo que eles estão ralando muito. Mais tarde, Voleta confessa pro filho que descobriram um tumor no peito dela e que precisam operar na próxima semana, mas Chris simplesmente foge da mãe e do problema. Ao descobrir por que Chris está sempre triste, Mark diz a ele que ele precisa agir como homem e ficar mais próximo da mãe. Algumas semanas passam e durante esse tempo o negócio do Puff se torna um sucesso. Então ele anuncia que criou uma gravadora chamada Bad Boys Records e dá para o Chris um cheque de $60 mil. Enquanto isso, Voleta teve alta do hospital e ele foi lá visitá-la. Em outra cena no estúdio, eles gravam o primeiro single do Notorious, mas além do rap gangsta, eles precisam fazer uma música mais romântica para poder tocar no rádio. Por outro lado, descobrimos que Chris não quer falar com a filha dele e na verdade nunca quer fazer nada. Mas quando ele precisa trabalhar, ele se anima e apresenta muitas letras de qualidade e assim nasce uma nova estrela, Notorious Big.
A Bad Boys Records lança o primeiro álbum chamado Ready to Die, e a partir desse momento, Chris se sente como um super astro, e na festa de lançamento do álbum, seu parceiro Tupac vem pra parabenizá-lo. Por outro lado, também vemos que Chris continua saindo com Kim Jones, mas durante uma sessão de fotos ele conhece a cantora de R&B, chamada Faith Evans, e imediatamente começa a conquistá-la. Esse moleque é safado, mano. Não muito tempo depois, os dois saem e Chris beija Faith. Apenas 3 semanas depois, ele pede ela em casamento e eles se casam. O problema é que ele ainda estava promovendo a carreira musical da ex, e em uma das cenas ela faz um escândalo no meio da gravação. A mulher reconhece que o cara tirou ela da pobreza, mas é muito difícil de suportar. Um dia, Jen bate na porta de Faith com a filha nos braços, pedindo para Chris pelo menos visitar a menina de vez em quando. E em outra cena, enquanto eles conversam, Chris pede a ela para não ligar para o quarto de hotel onde ele estaria, pois Mark está se divertindo com uma mina lá. Faith percebe que algo tá errado, então vai até esse mesmo quarto onde confirma suas suspeitas de que seu marido realmente está traindo ela. A cantora dá uma surra na amante, depois de reclamar com o Big, ela vai lá e sai. Mais tarde, Chris vai até o estúdio para fazer as pazes com Faith pelo que aconteceu e promete que isso não vai se repetir. Quanto à relação com Kim Jones, que ficou muito famosa e é conhecida como Lil Kim, só piora. Em seguida, vemos que as novas músicas de Biggie Small estão no topo das paradas. Um dia ele visita o bairro onde cresceu e dá dinheiro pra todo mundo. Depois vemos que ele e Puff aparecem toda hora nas capas das revistas. O único rapper mais famoso que ele é seu amigo, Tupac Shakur. Em outra cena, Tupac e sua turma chegam ao prédio onde Chris está gravando. Lá, o Tupac foi agredido por vários homens e Chris sai do elevador para ver o que está acontecendo. E nesse momento a polícia chega. Vemos que dispararam 5 vezes no Tupac e ele está convencido de que os garotos do lado leste foram os responsáveis. Mais precisamente Puff e Big Small. Mais tarde, numa cerimônia de premiação, o produtor de Tupac, Suge Knight, insulta Puff e aconselha todos os jovens rappers a não gravarem com ele. E assim começa uma guerra entre a costa leste e a costa oeste. Os jornalistas jogam mais lenha na fogueira, dizendo que a música de Biggie, Who Shot Ya?, que quer dizer Quem Atirou em Você, é uma tiração de sarro do ataque que fizeram contra o Tupac. Embora Notorious já tenha parado de cantar essa música, Tupac lança uma música ofensiva chamada Hit 'Em Up, na qual ele responde o Biggie. Chris ignora tudo isso, mas fica chocado quando vê Tupac na capa de uma revista com sua esposa Faith. Enquanto ela está dando uma entrevista, Chris fica furioso, agarra ela com força e sacode ela e depois a acusa de traí-lo. Puff pede para ele se acalmar, principalmente porque ele acabou de assinar um contrato que pode ganhar 5 milhões. Antes de um novo lançamento de prêmios, Notorious recebe uma ligação da costa oeste com ameaças de ataque contra ele. O rapper conversa com seu produtor e conta tudo o que aconteceu. Ele também revela que recentemente descobriu que Faith está grávida dele, e ele ainda fica mais furioso quando, em vez do sapato tamanho 49, lhe dão um sapato tamanho 46. Diante disso, Puff tem uma conversa franca com ele, e Notorious se acalma. Mas nem tudo dura pra sempre. Momentos depois, nas ruas, Tupac e Suge Knight o incomodam. Não tem como voltarem a ser amigos, pois chegaram a um ponto sem retorno. Todos os fãs do rap estão divididos em 2 lados, discutindo qual é o melhor lado, e quem é responsável pela guerra entre Tupac e Notorious. Durante o show de Chris, o público interrompe ele, mas o rapper não vacila e pede pra tocar em Who Shot Ya?, afirmando que foi escrita há muito tempo atrás e não se referia a Tupac. Só que em 13 de setembro de 1996, Tupac Shakur é baleado dentro de seu carro em Las Vegas. O rapper morreu aos 25 anos de idade. Quando Voleta ouviu essa história, ela chama seu filho esperando que a guerra na costa finalmente acabe. Então Chris olha triste para as filmagens que ele tinha com o Tupac. Algum tempo depois, o rapper sofre um acidente no qual a sua perna quebra e ele precisa ser levado para o hospital. Seu melhor amigo, D-Rock, finalmente sai da prisão e parabeniza Big pelo seu sucesso. E ele pergunta se a filha dele, a Tiana, está bem. E Big nem sabe como responder porque ele nem conhece a filha dele direito. D-Rock aconselha Big a ser um homem não apenas no palco, mas também na vida. Impressionado com o conselho, Big decide repensar suas atitudes e finalmente se encontra com a sua filha. No entanto, ele acaba terminando seu relacionamento com a Lil Kim, mas pede para ela visitá-lo quando puder. Após uma intensa discussão pelo telefone, Big se vira para sua filha e diz que ela não deve permitir que nenhum homem a desrespeite ou a insulte. Enquanto caminha pelo bairro, Big encontra a viciada grávida que costumava comprar as substâncias dele e fica surpreso ao vê-la feliz e criando uma criança saudável. Determinado a mudar de vida,
Big anuncia pra Puffy que está levando sua carreira mais a sério e deseja explorar novos estilos musicais. Ele decide se afastar no rap gangsta e entrar no soul, buscando paz e pondo fim na guerra entre a costa leste e costa oeste. Em seguida, Big aceita viajar para Los Angeles, na costa oeste, para promover o seu novo álbum. Sua mãe expressa sua preocupação com sua segurança na área inimiga e pede para que ele tenha muito cuidado. Infelizmente, em 8 de março de 1997, enquanto Big e seus amigos caminhavam pelas ruas de Los Angeles planejando se reunir com sua filha, eles são observados por um homem. Um dos amigos recebe uma ligação ameaçadora dizendo que Big não sairá vivo dali. Depois que terminaram de fazer o que precisavam, eles são convidados para uma festa e, no início, Big não quer sair, mas após considerar a situação, ele se levanta e decide ir pra lá. Ele liga pra sua ex-mulher para que ela possa pegar a sua filha. E na festa, que conta com a presença de várias estrelas do hip hop, tudo parece estar indo muito bem. Até que a diversão é interrompida, pois os bombeiros chegam no local e cancelam a festa devido ao excesso de pessoas na sala. Após o incidente, Big liga pra Lil Kim para se desculpar e propõe consertar o seu relacionamento quando sair do prédio. No entanto, durante uma parada em um sinal vermelho, outro carro para do lado dele. Um homem abre a janela e dispara 6 vezes contra Big, mas apesar de ser levado imediatamente para o hospital pelos amigos, Big não sobrevive. No funeral, todas as pessoas próximas se reúnem para prestar suas últimas homenagens. Voleta, a mãe de Big, chora pela perda do seu filho, que tinha menos de 25 anos. Ela pede para que o carro funerário que leva Big passe por sua cidade natal. Muitas pessoas se reúnem na estrada para dizer adeus à lenda do rap. O filme termina destacando que Big não viveu para ver o lançamento de seu segundo álbum, intitulado Life After Death, que vendeu 10 milhões de cópias, deixando um impacto absurdo na indústria da música.